pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, esse pessoal da direita, inclusive o presidente dos Estados Unidos, melhor dizer, ele parece que não está batendo bem dos pinos. Porque outro dia ele falou por telefone com o presidente Lula e eles discutiram a respeito do governo da Venezuela divulgar o resultado das eleições. Agora, ele se antecipou e já disse que quem ganhou as eleições foi o tal de Edmundo Gonzalez. Espera um pouquinho. Esse governo norte-americano, já há um tempo atrás, ele reconheceu um outro que diz também que era presidente, só que não tinha tido um voto, o tal de Guaidó. E ele reconheceu o Guaidó, inclusive liberou dinheiro da Venezuela para o tal de Guaidó, que está vivendo hoje nos Estados Unidos, em Miami, e eu acho que inclusive usando o dinheiro da Venezuela. Agora, ele vem com essa, já propagando para o mundo todo que o Edmundo Gonzalez ganhou as eleições. Será que ele está batendo bem dos pinos ou ele nunca bateu bem? Apesar que, inclusive, o partido dele foi contra a candidatura dele, porque parece que ele não estava falando coisa com coisa. Apesar que isso é o normal de governos dos Estados Unidos. Porque o que acontece? Como eles são de direita, eles propagam, inclusive, e faz tudo para que os países latino-americanos fiquem na mão da extrema-direita, que está querendo, inclusive, dar o golpe no governo da Venezuela. Porque quem declara se ganhou ou não é o Tribunal Superior lá, eleitoral da Venezuela. Eles que diz quem ganhou as eleições, porque quem confere tudo são eles. Se eles conferiram e disseram que o Maduro tinha ganhado as eleições, é porque o Maduro ganhou as eleições. Isso está parecendo as atitudes da extrema-direita bolsonarista do Brasil, que também diz que quem ganhou as eleições do Brasil foi o Bolsonaro. Só que o Superior Tribunal Eleitoral diz que foi o Lula. E agora, como é que faz? Foi o Lula que ganhou ou foi o Bolsonaro? Porque eles estão dizendo, a extrema-direita está dizendo que o Edmundo Gonzalez, ele ganhou as eleições. Agora, o Tribunal Superior lá da Justiça, que trata disso, eleitoral, diz que quem ganhou as eleições foi o Maduro. Inclusive, já deu até posse para o Maduro. Agora aparece um outro
tal de Edmundo Gonzalez dizendo que é presidente da Venezuela. Parece que esse pessoal da extrema-direita, eles não têm muita inteligência. E tem outra, eles querem meter a mão em tudo e não aceita perder as eleições. Foi igualzinho ao Brasil. Igualzinho, porque no Brasil os bolsonaristas também disseram que as eleições no Brasil, as urnas, foram fraudadas. E quem tinha ganho era o Bolsonaro. Agora, é o fim da picada esses bolsonaristas. Agora, o negócio é o seguinte, e esses bolsonaristas, inclusive aquele bolsonarista, o tal de Jorge Guaranhos, não sei se vocês estão lembrados, esse Jorge Guaranhos é aquele, inclusive, que matou um aniversariante no dia do aniversário só porque ele era petista. E ele estava comemorando o seu aniversário. E aí ele não gostou, inclusive ele passou de carro na frente de onde estava tendo a festa de 50 anos, que esse outro, que inclusive era um policial da Guarda Civil lá do Paraná, estava comemorando 50 anos, fazendo a sua festa de aniversário com todos os convidados, inclusive muita criança, e esse tal de Jorge Guaranhos, achando que ele era dono do mundo, porque ele era bolsonarista, fascista, porque esse Jorge Guaranhos é fascista, porque a atitude dele foi uma atitude fascista. Tem outra, invadiu uma festa de aniversário e matou o aniversariante. Qual o motivo? O aniversariante era petista. Olha a cabeça do fascista, esse Jorge Guaranhos. E agora, inclusive, que ele vai para júri, o júri dele foi transferido para Curitiba, porque a defesa dele estava alegando que se o júri fosse feito lá em Foz do Iguaçu, teria a decisão do júri, talvez poderia ser influenciada porque pela repercussão do crime. É lógico, o fascista invade uma festa de família. Ele invade a festa, armado, vai lá e mata, dá tiro no aniversariante, que também era policial, porque os dois eram policial. Só que um era policial penal. É aqueles que ficam tomando conta de preso no xadrez. Esse Jorge Guaranhos era um policial penal. E o outro era um guarda civil lá de Foz do Iguaçu. Esses policiais municipais. Agora, é uma petulância desses fascistas no Brasil, inclusive. Eles acham que eles são o dono do mundo. Inclusive esse tal de Guaranhos, ele achava que ele era o dono do mundo, porque inclusive ele, antes de dar o tiro, de invadir a festa do aniversariante,
ele passou na rua e gritou que lá era Bolsonaro e que o Lula era ladrão. Agora, é um fascista bolsonarista sem nenhum escrúpulo, porque ele invadiu um aniversário, uma festa de família e atirou, matou, né? Matou o aniversariante que estava completando 50 anos. Agora, a defesa dele pediu para transferir o júri para Curitiba com medo, inclusive porque isso é medo da população se revoltar contra esse assassino, esse tal de Guaranhos, que ele é um fascistoide, bolsonarista fascista. E bolsonarista fascista não tem noção das coisas. E tem outra, não respeitam ninguém. Eles acham que eles podem tudo. Eles acham que eles podem tudo. E esse Guaranhos, o presidente era Bolsonaro na época, porque isso aconteceu em 2022. E agora o júri foi marcado para o dia 11, 12 e 13 de fevereiro de 2025. Mas esse Guaranhos continua na cadeia. Porque agora ele vai ficar muito mais tempo. Porque ele vai ser condenado pela morte do petista, do aniversariante, entendeu? Que ele matou. Agora, vamos pensar bem. Como é que é a cabeça desses fascistas que não respeitam nada? E tem outra. A defesa dele fez uma avaliação em Foz do Iguaçu e dizendo que a repercussão do caso e a realização do julgamento em Foz do Iguaçu teria o risco de parcialidade dos jurados. Não, teria a revolta da população. Porque o aniversariante, o Marcelo Arruda, que ia completar 50 anos, estava completando 50 anos. Foi assassinado na festa de aniversário. O que tem que acontecer para esse tal de Jorge Guaranhos? Tem que apodrecer na cadeia. Tem que apodrecer na cadeia para ele aprender a respeitar as pessoas. E tem outra. Esse tal de Guaranhos, antes ele passou com o carro dele na frente do lugar lá do salão de festa, onde estava havendo a festa de aniversário do Marcelo Arruda, e gritou lá: aqui é Bolsonaro, o Lula é ladrão. Foi dessa forma que ele gritou. Depois, sabe o que ele fez? Foi na casa dele buscar a arma, voltou, invadiu o aniversário, a festa de aniversário, cheia de criança, cheia de pessoas, e já desde a porta, já dando tiro, e foi direto no aniversariante que estava, inclusive, cortando o bolo, parece, ou estava pagando as velhinhas dos 50 anos, foi lá e deu tiro no cara.
E como o cara também é policial, ele também estava armado. E antes de morrer, já no chão caído, ele desferiu um tiro que também acertou esse Guaranhos, que ele foi inclusive hospitalizado. E depois que ele saiu do hospital, ele foi para a cadeia. E tem que permanecer na cadeia por longos anos, para ele saber e respeitar as pessoas. E saber que a nossa sociedade não é dessa forma que se resolve os problemas. E apesar que não era problema nenhum, né? O cara está comemorando o aniversário. Jamais alguém que está fazendo uma festa, inclusive de aniversário, vai imaginar que vai aparecer um maluco fascista igual esse tal de Guaranhos, invadir a festa armado e dando tiro a esmo, inclusive em cima, dando tiro no aniversariante, que era o petista que estava fazendo 50 anos, o Marcelo Arruda. E tem um outro porém nisso aí. Esses bolsonaristas todos, inclusive, eles já são acostumados a fazer esse tipo de coisa. Vocês não viram, por exemplo, o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023? Que eles fizeram aquele ato terrorista. Isso a mando do Bolsonaro, porque foi o Bolsonaro que organizou e orquestrou tudo aquilo. Porque o objetivo do Bolsonaro a gente já sabe qual é. E tem outra, os terroristas detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Sabe para quê? Para dar o golpe de Estado na nossa democracia. É que nem esse Guaranhos, era isso que eles estavam querendo. Eles não queriam mais sair do poder. Só que no golpe de Estado que eles estavam querendo, o Bolsonaro já tinha na cabeça, porque ele tem como sonho ser um ditador no Brasil. Só que ditadura militar ele esqueceu, nós já tivemos. E nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sabemos, sabe por quê? Porque nós sentimos na carne. Só quem sentiu na carne sabe o que é uma ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.